Boa noite. Agora sim, galera, boa noite. Eu acho que tivemos probleminhas técnicos aqui, mas agora acho que vai dar para continuar aqui. Não acredito que vocês estão me ouvindo, né? Bom, desculpa, primeiramente, acho que eu sou um pouquinho leigo dessa plataforma, estou aprendendo aqui, estou com a ajuda da Fernanda pelo WhatsApp. Mas enfim, queria dar as boas-vindas a todos que estão participando. Eu acho que são o Cláudio, a Fernanda, a Anitta e a Thaís, né? Bom, começar um pouquinho falando da importância, né, de fazer seleção nos comitês. Vou apresentar primeiro, esqueci, desculpa, eu sou o Matheus Barbosa, fui intercambista em 2012 na Áustria e pertenço ao Comitê Vitória, na região Sudeste. Fui coordenador de envio em 2013, 14 e ano passado fui presidente do comitê e agora atualmente estou como DA da região. Bom, agora falando um pouquinho de qual a importância de se fazer a seleção, né? Antes eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu quando eu entrei no comitê, né? O comitê Vitória já realizava a seleção, porém ainda não era uma seleção compacta, onde que a gente viu um retorno grande dos candidatos, que é um grande potencial de voluntário quando se retorna, né? E aí eu com o Carlos acho que algum de vocês conhece, nós tivemos uma reunião para pensar como se fazia essa seleção para ter um grande avanço do comitê em relação a esses candidatos, né? E aí entra a importância de se fazer uma seleção. Esse foi um dos temas da nossa reunião lá em 2013, né? Por que fazer? A primeira coisa de se fazer, da importância de se fazer a seleção é que você seleciona bem esse candidato, né? Consequentemente, ele durante a seleção ele também vai ser orientado, lógico, agregando mais com as orientações regionais, né? E esse candidato terá um êxito positivo durante o intercâmbio, sem trazer problema na área de suporte, assim, entre aspas, né? Ele vai ter um sucesso, porque ele foi bem selecionado e ele foi bem orientado, né?
O segundo ponto dessa importância de se fazer uma boa seleção de candidatos é que você, selecionando bem essa pessoa, você vai estar conseguindo passar para ele qual é a missão do FS e talvez ele possa estar se identificando com essa missão do FSC também, de poder se enturmar um grupo de amizade daquele comitê e se tornar um forte voluntário ativo quando ele voltar, né? E o terceiro ponto, que nós vimos muito que aconteceu isso aqui em Vitória, foi que esses candidatos bem selecionados, durante a viagem e depois que voltaram, foram uma das maiores divulgações que nós tivemos para o comitê, né? Que fala bem para um amigo, que indica o comitê para um amigo, e assim atrai mais candidatos, né? E tendo esses fortes voluntários ativos quando eles voltam, que são os candidatos bem selecionados, isso vai fortalecendo cada vez mais o comitê, né? E estruturando. Então, ou seja, essa seleção, olha só a importância que nós criamos em uma seleção para todas as áreas do comitê. Porque com o comitê estruturado, você pode estruturar a área tanto de seleção, quanto de recebimento, quanto de ações sociais, que é um caso que a gente realiza aqui no comitê. Entendeu? Então, assim, como eu digo, é de grande importância essa seleção. Né? Bom, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Cláudio, alguma pergunta? Alguém? Bom, agora eu vou falar um pouquinho como funciona o processo de seleção aqui em Vitória. Nós realizamos duas grandes seleções anuais, né? Uma no início do ano, entre fevereiro a abril, isso normalmente durante 1 mês e meio, 2 meses e meio, né? Onde nós vamos avaliar o candidato, a vontade realmente dele estar fazendo intercâmbio, o talvez bom comprometimento que ele terá com a organização, né? Que nós estamos aqui para disseminar nossa missão, né? Que é a paz mundial, que é a tolerância entre os povos. Né? A gente vai visualizando esse interesse no candidato também durante a seleção. E começa aqui com a reunião dos pais. Nós temos 5 eventos. A reunião dos pais, né, que acontece numa manhã de um sábado. E é a parte mais informativa, onde nós vamos explicar como funciona a organização, como funciona o processo de seleção, né? E demais informações e dúvidas que possa gerir por aí. Na parte da tarde, nós realizamos uma prova de conhecimentos gerais, no mesmo sábado, que é feita a reunião informativa para os pais. E no domingo, nós realizamos o ice breaking, que nós chamamos aqui, que é tradução assim, mais ou menos, como quebrando o gelo, que é aquele primeiro contato com os voluntários e candidatos com os próprios candidatos. Que a gente fala aqui que a nossa seleção, que uma seleção é para também gerar amizade, conhecer novas pessoas, é aquele momento ali, né? Você está se abrindo, entre aspas.
E aí é o primeiro final de semana. Para um segundo final de semana, que a gente, dependendo do calendário, acontece uma semana depois ou 2 semanas depois, eles realizam um Global Village, uma apresentação de países, e nós delegamos para eles tarefas de apresentação de países para aquele momento ali, né? E aí entra um ponto muito importante que até acredito que esteja em um tempo na CN, que é como enviar para o país de diversidade, né? Só rapidinho passando pelos GIFs, não foco é mais seleção. E que nós oferecemos a eles a oportunidade também de estar aprendendo a conhecer novos países, porque normalmente chega para fazer seleção 10 pessoas querendo ir para os Estados Unidos, 15 pessoas querendo ir para a Nova Zelândia, né? E né, durante a seleção nós vamos mostrar para eles também o quanto bom é estar indo para países de diversidade, estar indo para outros países, né? Quanto bom é de estar aprendendo novas culturas. Bom, enfim, agora continuando com o processo de seleção em si, né? Eles realizam esse, essa tarde ou noite, assim, como seja, né? E aí nós vamos estar avaliando também outras coisas além daquilo que nós a princípio avaliamos, que era comprometimento, organização, vontade, realmente estar realizando um intercâmbio cultural, que é o quê? É a organização deles, trabalho em grupo, né? Como que eu posso dizer aqui? A forma deles reagirem tendo uma opinião divergente, porque é para você montar uma apresentação, montar uma dança típica, arrumar a roupa típica que é proposto nesse Global Village, né, para eles apresentarem, de um país de diversidade. Você precisa de organização, de trabalho em grupo, né, e a gente visualiza também um candidato na hora de avaliá-lo, isso também. Num terceiro encontro, nós temos aqui em Vitória uma parceria com uma ação social, que é um orfanato, Nossa Senhora das Graças, de crianças carentes, que eles têm que arrecadar alimentos para a sucessão. É uma ONG também, né? E por que a gente faz isso? Para mostrar a eles também uma outra realidade, né? De como também fazer o bem ao próximo. De também mostrar para ele a nossa missão, nossa visão, que é uma tolerância maior entre os povos. Né? Então a gente faz um paralelo dessa seleção com uma outra ONG, né, onde esses candidatos vão estar ajudando. E aí entra mais o que visualizar nesse candidato, né? Se ele está disposto a entender essa nossa missão, que é a junção de todos os povos, a tolerância, né? E também o comprometimento dele de estar ali, de arrecadar os alimentos, levar lá para as crianças, né? E o quarto e último encontro é um acampamento que a gente realiza durante um final de semana inteiro, normalmente em casa de praia de algum voluntário, ou algum prédio de algum voluntário. Isso aí é realizado no final de semana inteiro, com algumas dinâmicas relacionadas diretamente com o intercâmbio. Dinâmica da família hospedeira, dinâmica do abrigo nuclear, dinâmica do Rio Mágico. Isso aí eu posso até disponibilizar para você que agora, para vocês
que eu até preparei para esse projeto. Vocês estão sabendo que está rolando um projeto piloto nas grandes capitais do Brasil, né, que eu também estou tocando junto com a Andresa, com a SE, né, e o DNO, os DRs Brasil. E esse final de semana é muito importante porque realmente nós vamos visualizar ali quem está interessado mesmo a realizar um intercâmbio cultural e não o curso de idiomas que nós dizemos que nós não fazemos, né? Esse final de semana é intenso, tarde, manhã do sábado, tarde do sábado e manhã do domingo inteiro de dinâmicas, né? Aproveitamos aí também para dar uma orientação em questão familiar, né? De como se comportar no intercâmbio. Aproveitamos para já dar uma pré-orientação para esses candidatos. Enfim, chega ao domingo de manhã, que é o processo final, fazer as últimas dinâmicas. Ali os candidatos já estão com a cabeça bem aberta em relação ao país de preferência e muitas vezes também mudados. Eles chegam com o país X e no domingo, que é o último momento de encontro, assim, já estão com outro país Y. Então, assim, é muito legal ver esse processo de amadurecimento em um mês e meio, né? Que é visto, né, nesses candidatos. E aí, normalmente, na parte da tarde, nós realizamos a votação de quem passou, entre aspas, ou não passou. Aí você pergunta, Matheus, mas você reprova? Não, aqui não existe a palavra reprovação. O que a gente faz aqui é visualizar o candidato se ele está preparado ou não realmente para fazer esse intercâmbio, né? Se talvez ele é muito novo e possa esperar mais um ano de amadurecimento para estar fazendo intercâmbio, ou até mesmo listar pontos de orientações para passar para os orientadores regionais, para intensificar nesse candidato esses pontos lá na orientação regional. Também listar pontos para conversar com a família, conversar com o estudante, o que nós vimos que possa causar algo negativo no intercâmbio dele. Esse é entre aspas, a reprovação que a gente faz aqui, né? E assim, esse processo, assim que a gente realiza aqui em Vitória, né? E que o Rio de Janeiro está realizando também agora, no último ano, ele começou a realizar também seleção, porque viu que aquela importância que eu falei no início da nossa conversa aqui faz sim efeito, é certamente de longo prazo, que vamos supor que você envie 6 esse ano e você terá longo prazo entre aspas, né? Longo prazo que eu digo 1 ano, 2 anos. Então, se você selecionar bem, até você ter um comitê estruturado, talvez você possa ter 2 a 3 anos, assim, que é o processo que eles são selecionados corretamente, realizam um intercâmbio com excelência, voltam, se tornam divulgador do comitê, né? E tenha engajamento de estar trabalhando nas atividades rotineiras do comitê, né? E sendo assim, consequentemente, se tornará um comitê estruturado, né? Esse é o nosso pensamento, assim. É claro que a gente sabe das realidades, né? Cada região, cada comitê tem sua realidade, mas se conseguir fazer esse trabalho realmente de seleção, orientação,
com uma grande excelência, isso pode ser muito bom, pois pode trazer esse voluntário engajado e assim estruturando aos poucos com o comitê, né? Junto com o presidente ou vice-presidente, enfim. Algum ponto mais? Deixa eu ver se eu anotei. Nós realizamos também durante a seleção um trabalho junto aos gringos, né? Aqui em Vitória, que nós colocamos os gringos para participar dessas atividades também, para mostrar o país dele para os candidatos, abrir a mente deles, tirar os estereótipos, entre aspas, né? Desses candidatos, do país, no caso, e tentando enviá-lo para um país de diversidade. Assim, né? Enfim, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Thaís, Cláudio. Bom, alguém? Alguém? Aqui, vou falar um pouquinho mais do nosso processo aqui. Nós, ano passado, enviamos 18, né? E, graças a Deus, nós fizemos no último final de semana a reunião de pais. Nós tivemos 33 candidatos inscritos. Que foi, assim, foi realmente uma surpresa para a gente, até por esse momento que nós estamos passando, da economia, e ter esse número grande de inscritos para a seleção foi muito gratificante, assim, né, que realmente mostra o trabalho que nós estamos conseguindo realizar, aquele processo realmente da importância de se fazer uma seleção, né, que é, igual mais uma vez repetindo, né, deixa aqui o Cláudio tem, pode ter uma pergunta, né, rapidinho, Cláudio. O Cláudio, acho que agora você não está com... Agora eu posso falar. Isso, por favor, desculpe. É que eu estou aprendendo a mexer aqui nessa plataforma. Eu acho. Igual aquele dia cansativo, ferrenho assim mesmo, né? Vocês sabem assim, foi difícil Cláudio? para vocês. Oi, tô ouvindo. Isso. É que tá com alguma coisa cruzando aqui atrás de um. Ah, É, da televisão, talvez. tem uma música aqui no meio agora. É. Não, eu só tinha colocado, eu coloquei até no chat aqui algumas colocações. Esse modelo de Vitória, eu estou no FS há 10 anos, Vitória é referência como para envio, né? Uhum. Mas assim, o que a gente. Você está ouvindo ou não? Tô sim, tô sim.
Ah, tá. Eu estou colocando assim, porque Vitória é um mundinho, na verdade, né? A gente, quando começa a vir para o interior, para as grandes, onde comitês que tem que fazer regiões grandes, Ribeirão, eu pego uma área de pelo menos 300 quilômetros ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Né? Isso dá um raio para mim aí de 600, um diâmetro de 600 quilômetros de atuação. Então fica difícil fazer 3 semanas de seleção. Isso era lindo, maravilhoso, até 4, 5 anos atrás, quando a gente tinha economia dólar a 2, quando a gente não tinha um monte de gente no mercado. Né? Querendo ou não, eu entendo a lógica de você querer ter um candidato com melhor compreensão do que é o modelo do UFS, que o UFS não é uma STB, nem uma CI, né? Mas aí eu, como membro do Conselho Fiscal, entendo que a organização precisa sobreviver também, né? Às vezes, se ele entender pelo menos 50% já está bom, pelo menos, para a gente. Tá? Estou falando como membro de alguém que entende do problema de finanças da organização. Então, assim, o que fica talvez difícil para os comitês, para as regiões com ou menores, ou que tem esse problema de distância, é como desenvolver esse tipo de modelo para outra realidade. Né? Então, assim, quando tem bolsa EBP, quando é seleção EBP, que aí é toda a região SP2, e no caso de vocês aí seriam toda a região Sudeste, né? Aqui a gente consegue até fazer um pouco disso, né? Mas um final de semana só, a gente aluga um local e faz dinâmicas, faz entrevistas em inglês, né? A gente chega aqui, a gente descobre que eles fazem teste com amigo, quando chega aqui, não sei nem o to be eles sabem falar. É um problema sério que a gente enfrentou algumas vezes aqui. Assim, eu passei assim, como nós como as regiões que não têm essa peculiaridade de Vitória, como é que a gente pode tentar trabalhar um modelo dessa forma de um pouco menor, né? Porque hoje o que a gente faz é, assim, no máximo chegar duas famílias ao mesmo tempo que vem ao fim de semana para fazer, entendeu? A gente fica aqui 4, 5 horas com as famílias, explicando, conversando com o estudante, para ter ideia do que ele quer, porque a mãe quer que ele vá para os Estados Unidos, mas ele quer ir para a Noruega, certo? Então, como é que a gente pode pensar no FS, como tentar aplicar um pouquinho desses modelos em condições de menor capacidade disso? Perfeito. É isso. Não. Tá vendo? Anitta, quer falar? Vocês estão me escutando? Não, eu ia dar o exemplo de Porto Alegre, porque Porto Alegre foi uma das cidades selecionadas para participar do projeto piloto, e em Porto Alegre, também por motivos de logística, nós resolvemos fazer a seleção em um dia só. Então, a gente está investindo bastante em divulgação para conseguir concentrar o maior número de pessoas num mesmo dia, até para valer a pena, a gente está alocando um espaço, está mobilizando os orientadores que vão fazer as dinâmicas e etc. Tem pessoas que estão entrando em contato já agora que eu poderia ir hoje na casa da família, mas eu estou segurando ela para ela poder participar da seleção, até para eu ter gente para participar da seleção. Mesmo eu não sendo de Porto Alegre, como a gente tem um comitê bem próximo aqui, os dois comitês meio que se uniram para fazer isso. E a gente vai fazer em um dia só, durante a manhã, a gente vai fazer como se fosse uma sessão informativa de todos os programas do FS. Foi também um pedido do pessoal que está participando do projeto piloto que fossem inseridos os programas 18+, os programas de curta duração, os programas de recebimento, para que a pessoa que vá ali, qualquer pessoa que queira saber sobre o FS, participe dessa manhã, e durante a tarde a gente vai aplicar dinâmicas e as questões, aquela provinha de conhecimentos gerais, assim, na verdade, para ver se eles levam a sério, etc. Nem todos, claro que o ideal seria a gente fazer como o Comitê Vitória faz, mas nem sempre é possível. Então, a gente conseguiu adequar sim. E daí nas dinâmicas a gente vai cuidar para fazer dinâmicas mais enxutas, mas que tenham uma efetividade também positiva, para que a gente consiga avaliar, na verdade, se aquela pessoa entendeu o que é o programa do FS, entendeu se a pessoa está com a cabeça aberta, senão daqui a pouco a pessoa é encaminhada para um programa de curta duração, ou como o Matheus falou, a gente pede para a pessoa esperar um ano. Anitta? Ainda caiu. Acho que caiu. Então, perfeito, a Anitta ficou certinho, o Cláudio. Igual eu falei, eu entendo que cada um tem sua realidade, né? É igual você falou, aqui na São Mundinho nós temos um raio aqui de 80 quilômetros, 4 cidades, né?
Então fica muito, 4 não, 6 cidades, né, em um raio de 80 quilômetros. Então fica muito mais fácil eles estarem vindo para essas datas, né? Mas essa pergunta que você fez aí de como fazer, nós estamos tentando adaptar agora com esse projeto piloto. Eu não sei se você ficou sabendo mais ou menos como está sendo esse projeto que foi sugerido pelos DRs na reunião de DNO e com a ajuda da SE nós estamos tocando hoje em Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza e São Paulo, a princípio, né? Nós temos a ideia de estar estendendo esse projeto para outras grandes cidades que queiram participar desse projeto, que é realmente de adaptar essa grande seleção de 1 mês e meio em 2 dias. Ou talvez mesmo, igual a Anitta falou, em um dia. Né? Eu entendo que é difícil você conhecer o candidato, conseguir passar para ele a missão do FS em um dia, ele entender o que realmente precisa, mas é o suficiente para você passar, igual você falou, 50% que a gente precisa, né? Para ele, ali, para ele estar conseguindo viajar, né? Eu posso estar passando para você por e-mail depois, para todo mundo que precisar, que quiser ver como está sendo esse projeto, como está sendo implantado. Eu enxuguei todos esses encontros que nós realizamos aqui em Vitória em 2 dias, que foi a parte da manhã, o informativo com os pais, né, que tentamos explicar, igual a Anitta falou, todos os programas oferecidos pelo FS, 18+, férias, envio, até recebimento. Na parte da tarde nós dividiríamos em 2, que seria a prova e também uma entrevista redação individual, onde o candidato estaria falando mais sobre a vida dele e também interesses sobre o intercâmbio e conhecimentos sobre o FS. E no domingo pela manhã nós realizaríamos essas dinâmicas, seriam 4 dinâmicas, né? E que nós tentaríamos, entre essas 4, enxugar 5 semanas, entre aspas, em 2 dias, entendeu? Eu entendo que possa sim, eu acredito que possa ser bem selecionado. Nós tivemos agora o exemplo no último final de semana que foi o primeiro comitê a ser realizado o plano piloto, que foi em Florianópolis, e foi um sucesso, assim. É lógico que, como por ser piloto, teve alguns problemas, né, de logística, nós vamos estar melhorando para as outras cidades, que vão receber nos próximos finais de semana esse projeto. Porém, o feedback que os voluntários nos passaram foi que deu para passar essa ideia para os candidatos e visualizar realmente o interesse, a vontade, a cabeça aberta dos candidatos. Entendeu? Na época que a gente conseguia fazer grande, aqui em Ribeirão, que a gente chegou a fazer 14, 15 candidatos no final de semana, uma coisa que deu muito certo, eu não sei se vocês usam, e dava para fazer isso com 14, 15 por causa do recurso, era o uso de psicólogo, viu? Porque a gente já tirou candidato que não tinha condição nenhuma de viajar e a gente sozinho não conseguiu medir isso. O psicólogo fez isso. Inclusive, uma das que a gente tirou, a menina, depois de, acho que 2 ou 3 meses, chegou até a fugir de casa, para ter tanta noção que a menina era. E a gente conversando com ela não pegou isso. Foi só um psicólogo que fez isso. Mas só foi possível isso por ter volume de candidatos. Isso é um negócio legal que a gente já fez também. Perfeito, excelente sugestão, estou anotando isso aqui. Nós tivemos uma época que nós tivemos uma voluntária que viajou em 99, isso foi o primeiro ano como voluntária, 2013, que veio em 99, e ela era psicóloga que participava e dava algumas dicas, mas nós nunca chegamos a pagar, não. Isso era só meio assim, nós usávamos, né? Mas excelente ideia, eu vou anotar.
sugestão que é muito válida, até porque o profissional, para dizer, seria bem mais assim, como se diz, mais afirmativo, né? Mais entendedor do processo. É, na verdade, assim, a gente pagava, mas era amiga, entendeu? Então era preço de amigo. Sim, eu entendo. Mas você conseguiu entender um pouquinho como pode adaptar esse grande processo nessa realidade de ter que atingir um raio muito grande? Então, não, sim, assim, o problema, assim, é que cada região tem sua característica, né? Aqui, sabe qual é a característica? As pessoas procuram FS em janeiro. Então, o problema, né? Porque eu quero viajar em julho, eu quero viajar em agosto, eu só procuro em janeiro. Então, já está num processo no próprio FS que é por seleção contínua, né? Já não tem nem mais aquela de uma vez por mês, já passa a ser contínua. Né? Então passa a ser um outro problema, né? Então aparece uma semana, daqui a 15 dias aparece outro, mas como eu falei, é um pouco de cada região. A nossa expectativa é se o dólar cair, a gente tem procura maior, aí a gente consegue voltar a fazer algum tipo de seleção mais de volume, tentando fazer essa redução do que vocês fazem aí no modelo que Porto Alegre fez de 2 dias no máximo. Uhum. Mas assim, aí então, igual você falou que vem todo mundo em janeiro. Mas como que é feita a divulgação de vocês aí? Porque quando se faz uma divulgação em um certo momento, né? Eles irão aparecer naquele momento, entendeu? Se deixar uma divulgação assim, muito longa, eles vão aparecer realmente. Como que vocês realizam essa divulgação? Assim, é boca a boca? É mais na rede social? Quem procura FS pela região aqui quem são ex-FSers. Então são Aham. os pais que viajaram pela época do antigo American Field Service, né? Ou que assim alguém da família conversou e aí vem por indicação. Assim, aqui funciona muito por indicação. O FS, diferente de Vitória e algumas outras regiões, as pessoas não é uma atividade muito conhecida. Quem indica é quem já foi. Então eu fui e quero que meu filho vá, eu quero que meu sobrinho vá. Então funciona muito dentro dessa lógica. O FS funciona por indicação, é referência. Eu fui por lá, foi bom. Ou eu fui por lá, eu vou indicar para as pessoas, né? Então, por exemplo, na cidade de Catanduva, que é a 200 quilômetros daqui, a gente já mandou uns 15 de Catanduva. Mas por quê? Porque teve duas irmãs que viajaram, uma inclusive casou com um irmão hospedeiro lá na Suécia. Na Suécia não, foi na. Não lembro onde que foi. Né? Então os três filhos de um e outras foram. Então tudo funciona com indicação. Então, quanto menor é a cidade, melhor é isso. Então eu sei que isso é um problema que a gente tem aqui. É uma região, um comitê que sempre foi muito Cláudio Miranda e Raíssa Miranda, né? Duas pessoas, que agora está começando a crescer. Estou tentando organizar um pouquinho isso para melhorar a divulgação. Entendi, Hein, entendi. Cláudio? Eu acho que o nosso projeto piloto que a gente tem na DNO, ele prevê justamente essa coisa pelos dois lados. A gente quer fazer uma seleção pelo motivo de poder selecionar melhor os participantes, para a gente poder selecionar melhor, depois orientar melhor e depois ter melhores intercâmbios. Mas um outro lado dessas nossas seleções que a gente está fazendo agora o projeto piloto, para que elas sejam assim concentradas em datas próximas em todo o Brasil, é muito pela divulgação também. Porque fazer uma seleção grande é um evento da FS que conta para as pessoas que existe o FS. E se você está me dizendo que é pelo boca a boca, aqui no Sul também, no meu comitê principalmente, é pelo boca a boca. A gente não tem espaço assim, muito para divulgar. Mas no momento que a gente consegue fazer uma divulgação através da seleção, Eu acho que a Anitta também. Eu acho que ela caiu, né? Deixa eu ver aqui, ela voltou. Anitta. oi, gente, agora sim. Alô, Anitta. Caiu de novo. Tá mutando, parece que tá escutando agora? Tudo bem? Agora sim. Então, daí a seleção, fazer, nem que seja com poucas pessoas, assim, com 5, 6 pessoas, só da gente tentar criar, assim, todo ano, fazer uma seleção desse tipo, ou fazer 2 vezes no ano,
uma seleção grande, vai acabar a gente espera que isso ajude a divulgar os programas e ajude a aumentar o número de participantes, que venha não só aqueles que vêm pelo boca a boca, mas também os quando eu viajei, eu não conhecia ninguém que tinha feito FS. Eu encontrei porque eu estava procurando. E talvez o FS podia ter batido na minha porta, sabe? Isso que a gente tem que tentar fazer agora. Então, o projeto melhores intercambistas. Ele é tanto um projeto para selecionar melhores intercambistas, quanto um projeto para divulgar mais ainda os programas da FS. Não, com certeza. Na verdade, o processo de divulgação do FS, que não é foco aqui agora desse fórum, mas sempre foi um grande problema. O nome FS, comparado com investimentos em outras organizações privadas, Claro. Acaba sendo menor, tá certo? Não é nem o nosso foco aqui. Mas isso ajuda. Se nós tivéssemos uma divulgação melhor, a gente teria. Eu sei que a Laplana, depois da entrada da Laplana, estamos tentando mudar um pouquinho isso, mas ajudaria muito. Mas custa Não, mas caro eu acho, divulgar. Matheus, talvez a gente podia falar um pouquinho de como identificar quais dinâmicas fazer com os participantes. Porque uma coisa que a gente estava discutindo aqui é que dói muito tu ter que dizer para uma pessoa assim que talvez ela não pode viajar. Porque às vezes essa pessoa que parece mais mal preparada na seleção, ela pode ser a pessoa que mais precisa desse intercâmbio para sair da casca dela. Então, eu queria que talvez tu falasse quais dinâmicas tu faz, ou como é que vocês cuidam, assim, que habilidades que vocês tentam ver, sabe? Meio na prática, assim, como que funciona. Sim, eu acho que, não sei se você pegou um pouquinho, eu falei um pouquinho do nicho, do início, um pouquinho mais isso aí, né? Além das dinâmicas que a gente realiza também, eu sei que tem a questão da realidade, né? A gente realiza atividades, a gente propõe atividades para eles fazerem, né? O que a gente visualiza nesse candidato propondo essas atividades? Que é exatamente o trabalho em grupo, né? Como se... A popularização da palavra, assim, tornar o candidato mais sem vergonha, né? Entre aspas, né? Que assim ele pode estar sendo mais preparado, vendo isso, né? Ele pode estar sendo mais preparado para ser mais sem vergonha no intercâmbio dele, né? Entendeu? E Sim. além disso também nós realizamos algumas dinâmicas de famílias. A gente expõe algumas famílias que ele pode estar pegando no intercâmbio, né? Que eu acho que essa foi uma que eu propus, né, no projeto piloto, que é para visualizar a mente aberta que esse candidato tem, né? Igual a Anitta falou, não para reprová-lo, que é difícil dizer que ele não vai, mas para abrir a mente dele, que ele possa estar talvez pegando a família de um casal de idoso, entendeu? Ou talvez um casal gay, entendeu? Então é bem importante visualizar isso no candidato. Se ele está com a cabeça Eu acho que as atividades de seleção, seja ela em um grande grupo ou mesmo individual, a gente sempre fez aqui a seleção só através de entrevista na casa do candidato, ela é importante também para a gente depois poder fazer um confidential completo, que a gente conheça o estudante, sabe dele, não para impedir ele de viajar, mas para a gente poder colocar no confidential que esse estudante ele precisa de uma família que vai tratar ele de uma determinada forma, porque ele é um ser humano e ele tem falhas, né? Eu acho que isso também é importante, assim. A gente não vê a seleção só como uma coisa de tentar excluir eles do programa, e não é de forma alguma o objetivo, mas sim de saber, de tornar o intercâmbio dele mais fácil por a gente ter conhecido ele numa seleção. E às vezes numa entrevista que a gente faz só na casa da pessoa, às vezes eu fui em entrevista, por exemplo. Acho que caiu aqui, calma aí, Anitta. Caiu. Anitta, isso. Pode falar. A gente já fiz entrevistas que o intercambista, que a pessoa que queria viajar, não disse uma palavra, disse oi e tchau, assim, os pais falavam por ele. E se eu tivesse feito dinâmicas, talvez, eu poderia ter feito essa pessoa sair da zona de conforto dela um pouco e ver como é que ela reagiria nessa situação.
Isso, é É isso aí. igual. Mas é bem interessante isso de fazer para a família junto, porque eu acho que a família é muito importante nesse momento. Assim, agora eu estava com problema de uma menina que está fora e ela tá bem, tipo, ela tá com problema, mas está sabendo lidar e os pais dela que não sabem lidar. Então, às vezes, a família também tem que ser selecionada, porque às vezes os pais vão acabar atrapalhando mais ainda o intercâmbio da pessoa, né? Isso, É, perfeito. Foi o que eu disse no início um pouquinho, né? Eu acho que estava um pouquinho fora. É que É, falhou, para mim no começo estava bem trancando a chamada. a nossa intenção é realmente conhecer bem esse candidato, como ele pensa, como ele age, para além de passar para os orientadores os pontos que precisam ser melhorados, os orientadores regionais, no caso, né? Além disso, passar esses pontos para os orientadores regionais, ter uma conversa mais conhecida com o candidato e também com a família, né? Porque, igual você falou, você ir numa reunião com os pais, não sabe muito bem, não conhece muito bem, não conhece muito bem o candidato, não conhece muito bem a família, e assim fica difícil, entendeu? E tem um, É verdade. acho que é legal que colocou essa história do confidential, porque eu não sei como é que os outros países recebem essa informação, os países receptores, se eles olham os confidential, mas aqui a gente, quando tem que para hospedar estudante, a primeira coisa que a gente olha é o confidential, né? Então, assim, é importante essa história de conhecer bem o candidato no processo seletivo, seja qual for a forma, para fazer uma boa construção do confidential. Isso eu acho um ponto importante. Eu queria só uma dúvida. E Qual é eu o teu acho que índice? aqui no nosso comitê a gente ainda sobre o Confidential, aqui do nosso comitê, a gente está até tentando a prática de fazer ele maior do que o formulário, assim, de colocar um texto sobre o Vocês já intercambista viram, anexo. se vocês já viram o Confidential da Alemanha, para mim é o melhor de todos. Não sei, nunca me não, nunca não também, prestei nunca atenção. vi. O da Alemanha é o melhor que tem. E só mais uma pergunta. Com todo esse processo de 3, 4 semanas, qual é o índice de rejeição? Sei lá, se entram 10, quantos não são selecionados? Vou responder com Vitória, depois a Anitta responde um pouquinho lá de Porto Alegre, que eles também costumam fazer essa grande seleção. Aqui, ano passado, nós tivemos 24 inscritos, né? E viajaram 18. Né? Esses 6 foram 3 que não tiveram afinidade com a FS, entenderam que não era aquilo que eles queriam. O que eles queriam é realmente estar indo, realizar o intercâmbio deles, fazer o curso de inglês dele, voltar e adeus. Entendeu? 3. E os outros 3 ficaram de viajar no ano que vem. Não, isso. Isso aí. Que eles, na verdade, quem foi selecionado no passado está viajando agora, agosto desse ano. Entendeu? E esses 3 que fizeram a seleção no passado, né, vão ficar para viajar em 2017. Isso foi conversado com os pais, fizemos uma reunião com os pais, porque vimos que realmente eles, 2 deles tinham 14 anos, um tinha 15, e ainda precisava ter uma maturidade, um entendimento melhor de convivência, uma nova rotina, numa nova sociedade em si. Entendeu? Então, assim, de 24, 6 não. 3 saíram porque não entendiam, não tinham afinidade com a organização, e 3 ficaram para viajar mais para frente, entendeu? Acho que a gente pode falar também um exemplo ali que foi o piloto em Florianópolis. Pode falar, Anitta. A gente pode passar o exemplo ali de Florianópolis, que os próprios, na verdade, não, pelo que eu entendi ao menos do relatório que eles passaram, não foram eles que disseram para as pessoas que elas não tinham passado, mas eles foram percebendo com essas fases da seleção que o programa não era para eles. Tanto que no primeira manhã, que era de informação, tinha número X, depois acho que 2 já não foram para a parte das dinâmicas, e daí no último dia já tinha menos 2 pessoas também. Porque as pessoas também vão percebendo, acho, quando conhecem mais o programa. Aqui na nossa região a gente nunca fez seleção grande assim, ao menos desde que eu estou na IFS, nunca vi fazer. Mas eu já tive que falar para as pessoas não irem só fazendo a seleção individual mesmo. Então, por isso eu não vejo problema de ter que fazer isso numa seleção em grupo.
Mas a maior parte deles vão, né, eu acho. Vai mesmo da pessoa, só se não vai ir se a pessoa realmente não está entendendo o que, que é. É interessante dizer que nessas seleções do projeto piloto vão participar no evento de divulgação muitas pessoas também que estão indo só para conhecer o FS para o programa de curta duração, para o programa de trabalho voluntário. Então, talvez a gente tenha um número menor de pessoas que fiquem para todas as dinâmicas, mas não quer dizer que elas não é porque elas não foram aprovadas, mas é que agora o FS tem um leque diferente de programas do que tinha antes. A gente não está só mais pelo escolar, as pessoas podem ser reencaminhadas para outros programas. Perfeito. Agora só botar uma pergunta da Thaís, que ela fez aqui, que como vocês captam candidatos, como fazem de divulgação, já que são tantos, e como fazem com o 18 mais e curta seleção. Então, Thaís, a divulgação que a gente realiza aqui, nós utilizamos 3 áreas, né? A primeira área de divulgação é realmente igual o Cláudio falou, que acontece muito no SP. Desculpa, Cláudio, é SP2, né? SP2, isso. Na SP2, que é o antigo candidato, o antigo intercambista, indica um filho, ou um sobrinho, ou um parente conhecido, né? Isso acontece muito também aqui em Vitória. Na segunda forma da divulgação, nós realizamos em panfletagem nas escolas e rede social, né, com publicações. Nós pagamos um Facebook, uma certa quantia para manter essas publicações com visualizações. E vamos no intervalo das saídas das escolas, panfletar, né? E o terceiro, que eu acho muito, assim, que nos traz bastante benefício, que é bom, assim, é uma sugestão bacana, é utilizar o intercambista, o gringo, vamos, entre aspas, que nós chamamos aqui, o gringo, né? Que é o intercambista que está fazendo intercâmbio aqui na nossa cidade. Por quê? Porque aqui, particularmente, nós não temos acesso a dentro das escolas, né? É muito difícil ir lá conversar com o diretor para a gente completar dentro da escola. Então, o que a gente faz? A gente chama aqueles intercambistas que tem como você diz, é mais safo, né? É mais empolgado, e pedimos a ele para panfletar dentro da sala de aula para a gente, entendeu? Damos o material para eles e eles vão lá e chamam amigos para participar, que não chegaram a ver a panfletagem, não chegaram a ver a visualização no Facebook, não nas redes sociais, enfim, não conhece ninguém que visualizou, mas conheceu um intercambista que estuda na sala dele e que está fazendo essa divulgação indireta para a gente. Entendeu? E aqui, além disso, o que eu até coloquei na reunião do DNO, que a gente faz muito aqui, é trabalhar com... Oh, Jesus, fugiu a palavra. Trabalhar com... Oh, meu pai, fugiu. Em dar benefícios para aqueles candidatos, por exemplo, um candidato do ano passado que já sabe que vai viajar esse ano, nós oferecemos benefícios a eles, premiação, achei a palavra. Nós trabalhamos aqui com premiação, né, com esses candidatos. Por exemplo, esse ano nós fizemos o seguinte: se você trouxer um casal, uma pessoa que esteja interessada em fazer intercâmbio para reunir os pais, você ganha uma caixa de bombom. Você ganha, entendeu? Você ganha alguma coisa. É trabalho de premiação mesmo. E aí o que aconteceu? Cada um levou um. Como nós tínhamos 18 ano passado, levaram, aí tivemos lá 36 pessoas, entendeu? Na verdade, nós tivemos na reunião 42, só que infelizmente só entraram para fazer a seleção 32 pessoas. Então, assim, essa forma, Thaís, que nós realizamos nossa divulgação.
E nós começamos a divulgar com já a data definida da seleção 2 meses antes. Nós fizemos a seleção, a reunião dos pais no final de março, né, e começamos isso no final de janeiro, essa divulgação. Uma vez por semana uma panfletagem, uma escola diferente, publicações diárias no Facebook. Nós tivemos 2 reuniões com esses intercambistas que estão aqui em Vitória, para eles pegarem material e fazer essa divulgação indireta dentro das escolas, né? E também com esse incentivo, né, premiação para os candidatos mais antigos ou retornistas também, para trazer novos candidatos, né? Porque, querendo ou não, hoje nós vivemos num mundo que você premiando a pessoa faz um esforço, né? Faz um esforçozinho para trazer. Então, essa tática a gente usa mais ou menos para trazer um grande número de candidatos. A gente está no projeto piloto, além disso, assim, o que foi feito. Os comitês que vão participar do projeto os comitês que estão participando do projeto ganharam material para panfletar, ganharam flyers. O AFS está fazendo aquelas publicações pagas, limitadas geograficamente na região do comitê. E eu não sei se todo mundo sabe, muita gente não sabe, mas a AFS tem uma assessoria de imprensa, que não é uma equipe de marketing, eles não pagam para publicar, não pagam um anúncio, mas eles preparam matérias para convencer os jornais da região a publicar isso. Então, a assessoria de imprensa do AFS também está trabalhando intensamente nos jornais que os comitês indicam para conseguir divulgar essas seleções. Eu acho que são também pontos assim que às vezes os comitês não conhecem, mas que é possível fazer. Aqui no Vale do Sinos a gente está fazendo também a gente vai fazer também uma gincana, assim, com os intercambistas, daí os que já vão viajar e os gringos que estão aqui vão ter que fazer, tipo assim, tirar foto com as pessoas da praça, fazer entrevistas com eles para ganhar pontos, e vai ter um ponto de encontro. As pessoas que, quando falarem com os intercambistas, ficarem sabendo da IFES, vão ser encaminhadas. E daí quem ficar interessado em participar de algum programa vai ser encaminhado para essa seleção. Então, as formas de divulgação são várias. É claro que a gente não vai conseguir, em tão curto tempo, um número tão grande, mas esse ano a gente tem 10, ano que vem a gente vai ter 15, depois a gente vai ter 20. Essa é a nossa esperança. Aos poucos conseguir aumentar o número. Mas os comitês, eles podem... Acho que podem contar com a Secretaria Executiva, contar com a Andréia para fazer a divulgação, contar com os seus gringos e com a assessoria de imprensa. Isso, perfeito, Anitta. O que você falou é realmente o que eu tentei mostrar, mas assim, que é um pouquinho de longo prazo. Hoje nós vamos ter 10 candidatos, esses 10 candidatos, quando voltarem, vão trazer um cada um, talvez não mais 5, aí vão já conseguir 15 e assim evoluindo, entendeu? Alguém mais alguma pergunta? O pessoal que entrou agora por último, o Lucas, o Guto, o Renato, o Henrique. Alguém tem alguma pergunta? A Anitta quer dar mais alguma sugestão, alguma palavra? O Cláudio, Thaís. Uma coisa talvez foi que no nosso CR, alguns comitês... Vocês estão me ouvindo também? Quem é que vai falar primeiro agora? Estou ouvindo. Estamos ouvindo. É o Renato, de Fortaleza. Tá me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Deixa o Renato falar, Anitta, depois você fala. Então, o Renato... Desculpa, quem são as duas pessoas que estão falando é porque eu entrei depois, né? Então, peço desculpas. Para se apresentar? Sim, só para apresentar. Eu sou a diretora regional agora aqui da região Extremo Sul.
Ah, tá, tudo bem. Prazer, Anitta. Me falar Isso, de e eu você. e o Matheus, a gente, mais o Matheus, eu mais como ajudante do Matheus, estamos organizando esse projeto piloto de algumas regiões para tentar fazer seleções grandes no Brasil. Tá. Pronto, eu estou participando, né, desse grande projeto, conversei um pouco com o Matheus, aí não deu para eu entrar antes, que eu cheguei há pouco, então, em casa, eu queria saber, eu queria até comunicar que a gente entrou em contato, eu já fui em 3 escolas, aí eu entrei em contato com uma e praticamente confirmei o local para a gente fazer o evento. Só que ele fez uma pré-reserva e disse que iria confirmar comigo. Eu vou ligar novamente amanhã, porque hoje eu tentei e não deu certo. E eu queria só, porque eu perdi o comecinho, só se vocês puderem dar uma introdução rápida, não é demorado, só porque como começou, rapidamente. Então, Renato, desculpa, é porque realmente nós estamos com 1 minuto para encerrar o webinar, que nós avisamos que seria 1 hora, né? Aí eu Tá. te sugiro pegar depois a gravação que a, Ah, que a tá, Fernanda vai tranquilo. disponibilizar, entendeu? E depois Ah, pode tá, tirar dúvida comigo, pode tirar dúvida com a Anitta também, com a Thaís, que está aqui também com o Cláudio, que participou também. E nós estamos tá, disponíveis a vocês. tudo bem, então eu vou dar uma olhada, assim, vai ficar disponível no Elo, é? Isso, a Fernanda pode nos confirmar onde fica, porque realmente eu não sei onde irá ficar. Mas ela vai te confirmar, ela vai botar nos grupos do Facebook, tudo certinho. Tá bom? Ah, então tá tranquilo. Obrigado. Mas eu vi uma parte e gostei. Foi bacana. Perfeito. Eu vou. Alô? Oi, alô, Alô? boa noite. Oi, estamos Estão me escutando. escutando? Ah, sim. Tá ouvindo? Bom, eu sou o Guto, de São Paulo Alfa. Só para falar uma coisa pro Renato, ela vai mandar por e-mail. Fernanda, vai mandar por e-mail a gravação. Tá, tudo Perfeito. bem. Obrigado, Guto. Mas Obrigado. a outra coisa é o seguinte, é, eu, é, a discussão que teve agora há pouco sobre a questão das características do selecionado e como a gente faz para identificar e como a gente faz também para desenvolver essas características nos candidatos, o AFS Internacional fez uma pesquisa bastante longa durante o ano de 2015 e publicou agora em março a jornada do estudante. E essa jornada do estudante, ela sugere, ou pelo menos ela descreve, uma série de características que são consideradas pela AFS Internacional essenciais para um intercambista. E é exatamente a ideia é essa, assim, é essencial de um intercambista para a gente verificar durante a seleção, mas ao mesmo tempo é essencial para o intercambista desenvolver depois da seleção, né, durante Comparação. o processo de orientação. Tudo bem. E aí elas são divididas em 4 âmbitos, que é o âmbito pessoal, interpessoal, cultural e global. É um documento bastante interessante. Foi enviado em março e quem tiver interesse em ver mais sobre isso, tem no Word Café e eu acho que também tem disponível no inbox do OFS. Beleza. Obrigado, Guto. Bom, pessoal, deixa eu só colocar aqui para vocês o link do feedback, para vocês preencherem o formulário de hoje, por favor. Já vou colocar. E me coloca à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiveram aqui durante o processo aí. Só 1 minuto que eu irei colocar. Vai aparecer no chat, é isso? Isso, vai aparecer no chat para vocês agora. Só 1 minutinho que eu já vou pegar. Aí vocês confirmem se receberam ou não. Só 1 minutinho. Alguém recebeu aí?
Recebi. Veio sim, recebi. Recebeu? Então, Esse perfeito. Então vocês preenchem aí, por favor. Isso é um pedido da nossa amiga Fernanda aí. Beleza, pessoal? Não recebi. Tá no chat. Eu tô olhando aqui, não tô vendo. Não recebeu, deixa eu... Mas acho que depois ela vai mandar por e-mail também, né? Eu enviei novamente, vê se recebeu agora. Não, nada. Deixa seu e-mail então. A Fernanda pode enviar por e-mail. Ela vai enviar por e-mail, olha. Ah, tá. Beleza, então. Fechado, então, galera. Boa noite, viu, pra todo mundo. Boa noite. Um abraço. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Super.